Bem, galera, até o momento vocês conheciam apenas o sistema de coordenadas retangulares ou cartesianas. Nós vamos apresentar três novos sistemas, iniciando pelo sistema de coordenadas polares, passando pelo sistema de coordenadas cilíndricas e na sequência, o sistema de coordenadas esféricas. O sistema de coordenadas polares é um sistema bastante utilizado e tem como finalidade simplificar as expressões que estão escritas na forma cartesiana, facilitando o seu manuseio, bem como a obter gráficos com maior facilidade. Nesse sistema, as coordenadas de um ponto são dadas pelo raio de uma circunferência e um ângulo θ. Por exemplo, o P2π sobre 4 significa que esse ponto será marcado sob uma circunferência de raio ρ igual a 2 e ângulo θ igual a π sobre 4 radianos, ou 45 graus. Esse ângulo é formado a partir do eixo x no sentido anti-horário. Vejamos aqui na figura 1, temos a circunferência de raio 1 e a circunferência de raio 2. É nesta que nós vamos, a partir do eixo x, formar um ângulo até a altura de 45 graus e na extremidade do arco π sobre 4 vamos marcar um ponto e traçar um raio. E nessa intersecção é que fica localizado o ponto P, 2π sobre 4. O sistema de coordenadas polares é composto por um ponto fixo, denotado por O, é chamado de polo ou origem. Uma semi-reta de origem em O e passa pelo ponto A. Um ponto B sobre a semi-reta OA, em que o segmento OB é o raio de uma circunferência de centro O. Um ponto P genérico, que forma um ângulo θ, AOP, a partir da reta da OA. Um ponto P representado pelas coordenadas ρ e θ. E como nós temos aqui o exemplo do desenho, ficamos o ponto O, que é a origem. Esta reta, essa semi-reta é OA. Aqui está o ponto B, que ele forma o raio ρ de uma circunferência, e o ponto P, que está marcado no cruzamento de uma linha que vai do ponto O, passando pela circunferência na extremidade do arco θ. Esta é a composição do sistema coordenadas polares. As convenções do sistema polares são o seguinte: se o ângulo AOP for escrito no sentido anti-horário, ele é sempre maior que zero. E se ele for no sentido horário, ele será menor que zero. Ou seja, o ângulo é positivo se ele descrever um caminho ao contrário do relógio, e negativo se ele acompanhar os ponteiros do relógio. Se o raio for menor que zero, o ponto P está localizado 180 graus do ângulo AOP. O par ordenado 0θ, sendo que θ representará uma circunferência de raio zero, é denominado polo. Isto quer dizer, o ponto O tem coordenada 0 e θ. Assim, nós temos os seguintes exemplos. No primeiro caso, nós temos aqui uma circunferência de raio 2, o ângulo positivo, porque ele está indo no sentido contrário ao ponteiro do relógio, na altura π sobre 4. O segundo ponto que temos aqui é menos 2 e π sobre 4. Significa que, tendo o ângulo positivo, então ele deveria ter sido marcado aqui. Como o raio é negativo, ele tem que ser representado 180 graus após o ângulo. E um terceiro ponto é P, 2 e menos π sobre 4. Então o raio é positivo e o ângulo π sobre 4 é negativo, significa que a partir do eixo x, nós nos dirigimos na direção do polo sul, 45 graus, e aí fica determinado no cruzamento da linha que vai do centro da circunferência até a extremidade do arco menos π sobre 4,
o ponto P. Gráfico de uma curva em coordenadas polares. Para traçar o gráfico de uma curva em coordenadas polares, ρ igual a f de θ, procede-se como segue. Então, primeiro nós vamos encontrar os valores do ρ para alguns arcos notáveis. Os arcos notáveis que vamos usar são os múltiplos de 30 e 45. Por exemplo, o 0, 30, 45, 90. E observando que alguns múltiplos desses dois arcos coincidem, como o 90 é simultaneamente múltiplo de 30 e também do 45. Depois, elabora-se um disco com setores cujos raios são os valores encontrados para ρ. Marcam-se os pontos intersecção do setor do disco com o raio ρ associado ao ângulo correspondente. Unem-se os pontos por meio de uma linha curva contínua e, quando necessário para completar o gráfico, usa-se as simetrias. Vamos ver como se traça o gráfico da curva ρ igual a 4 cosseno 2θ. Então, vamos tomar para o 2θ os arcos notáveis, 0, 30, 45, 60 e assim por diante. Então, temos aqui 2θ. O primeiro arco que vamos tomar é o 0 e vamos calcular o valor do raio para esse arco. Então, nós temos aqui o cosseno do 0, que é 1. Daí, tira a raiz do 1, fica mais e menos 1, vezes 4, dá mais e menos 4. Então, junto com o 0, vamos pôr os valores mais e menos 4. Observe que o 30 graus, que foi simultaneamente calculado, o cosseno de 30 graus é 0,86, que extraído a raiz e multiplicado por 4 fica mais ou menos 3,7. Então, o valor do ρ para 30 graus é 3,7. 45 graus e 60 graus. Então, para o 45, nós temos o cosseno 0,7 e para o 60, 0,5. Extraindo a raiz desses dois valores e multiplicado por 4, vamos obter os valores mais e menos 3,3 e mais e menos 2,8, que são associados ao 45 graus. Depois, o 90 graus, então o cosseno do 90 é 0, aí nós vamos obter um valor 0. Agora, para o 120, o cosseno dá negativo, então nós não teremos imagem, porque não existe raiz de número negativo. Quer dizer, se o arco for 120 graus, não tem imagem. O mesmo vai ocorrer com o 135, com o 150, com o 180, com 210, ou seja, todos os arcos que estão no segundo e terceiro quadrante. Só a partir do 270 é que a gente começa a ter imagem novamente, porque o cosseno do 270 é 0, e daí a raiz é 0, e 4 vezes 0 é 0. Agora, para o 300, que é o próximo arco notável, nós vamos ter o mesmo valor do 60, porque o 300 está no quarto quadrante, na mesma posição vertical do 60. Agora, não tem mais necessidade de calcular os valores, porque eles vão aumentando do mesmo modo como os valores no primeiro quadrante estavam diminuindo. Então, aqui para o 315 fica o 3,2 ou 3,3, para o 330 fica o 3,7 e para o 360 fica o 4, com sinal mais e menos. Para fazer o gráfico, então, nós temos agora pegar o 2θ e dividir por 2 para encontrar o valor de θ, porque na marcação dos pontos sobre o disco, nós vamos usar θ e não 2θ. Temos aqui o 30 é o 2θ, então o θ é o 15, que é o 30 dividido por 2. O 45 é o 2θ, então o θ é 22,5. O 60 é o 2θ, então o 30 será o θ. O 90 é o 2θ, assim o 45. E dessa forma nós vamos fazendo para todos os ângulos que determinamos os valores do raio.
no primeiro quadrante, no terceiro quadrante. Agora observe que usando o primeiro quadrante e o terceiro quadrante, o θ variou de 0 até 180. Então nós precisamos continuar e dar mais uma volta sobre a circunferência para encontrar os valores restantes. Então vamos de novo aumentando 30, 360 mais 30 é o 390, que dividido por 2 dá o 195, e o valor do ρ é 3,7, porque ele corresponde, se você pegar o 360 com mais 30, dá 390, e ele corresponde sobre o círculo, ou sobre a circunferência, o ângulo de 30 graus. A mesma coisa para o 415, para o 420. Observem que os arcos começam aumentando e depois começam diminuindo e depois vão aumentando os valores do ρ até atingir o mais e menos 4, que corresponde a 2 voltas sobre o disco para o ângulo 2θ e uma volta sobre o disco para o ângulo θ. O nosso próximo passo agora é marcar esses valores sobre um disco, e é o que nós vamos fazer na sequência. O gráfico será feito da seguinte forma. Nós temos o ângulo 2θ, onde estão colocados os arcos notáveis, por exemplo, 0 grau, 30, 45, 60. Apenas que para fazer o gráfico nós devemos usar o ângulo θ. Então, o arco notável 0 será dividido por 2, que continua 0 e dá o θ. O 30, quando ele vale o 2θ, terá θ como 15. O 45 terá como 22,5 e assim por diante. O primeiro ponto que nós vamos marcar é o ponto θ igual a 0 e ρ igual a 4. Então ele fica aqui sob a circunferência de raio 4 e ângulo 0. Aí temos o ponto marcado em vermelho. Como o 4 também é negativo, ou seja, aqui nós estamos com o ponto de 0, 4 e 0 menos 4, o 0 menos 4 será marcado 180 graus após. Então vai ficar sobre o 180. Aí temos o ponto 0 e menos 4. Agora o ponto sobre o arco 15 e raio 3,7. Então 15 graus está aqui e 3,7 aproximadamente nesse ponto. E assim nós vamos ter que marcar o ponto 3,7 aqui. Também temos o 3,7 negativo. O 3,7 negativo então será marcado sobre essa linha a 180 graus após. Temos aqui. O próximo ponto será aquele que está sobre o arco 22,5 e tem raio 3,2. 22,5 tem esse raio aqui, 3,2, aqui é o 3,0, aproximadamente 3,2 fica nessa local, marcando o ponto. Então nós temos o 3,0 como o 3,2. Como o 3,2 também é negativo, ele vai aparecer 180 graus após. O segundo ponto é o 30 e o 2,8. O 30 graus encontra nesta faixa e o 2,8 está aqui próximo do 3. Então, o 2,8 está marcado aqui e também, como o 2,8 é negativo, ele vai aparecer nessa posição. Depois vem o arco 45 e 90. O 45 graus está aqui e o raio 0. Então marcamos o ponto sobre a origem. Nos dois casos temos o ponto sobre a origem. Agora observamos que o próximo ponto vai ocorrer em 145 e 0. E também 157 e 3,2, 165 e 3,7 e 180 menos 4 e 0. Então os pontos vão ser marcados na seguinte colocação. Aqui no 150, depois no mesmo raio 180 graus após,
agora aqui no 335, após 180 graus, é o menos o ponto com raio negativo. O outro ponto, então, vai ser aquele que está no 345, com raio 3,7, e também o seu correspondente no lado negativo. Marcado todos os pontos, agora vamos unir esses pontos para ter o traçado da curva. Então, eu vou pôr mais uns pontos aqui entre esses para que ficar mais fácil a união, já que vamos fazer por linhas retas. Então, aqui. Agora, mais um. Agora unimos esses dois pontos, os próximos dois, outros dois, assim, estão vendo que a linha está acompanhando. Já formamos a primeira parte da curva. Seguindo, temos a segunda parte da curva, que vai indo ali. Temos já uma folha. Agora vai do outro lado, no segundo quadrante, e agora no terceiro quadrante. Tá, e está aproximadamente a curva. Não ficou perfeita porque foi preciso usar linhas retas. Agora, se vocês usarem o lápis no caderno ou o software, dá uma curva perfeita. O nome desta curva é lemniscata e ela é uma curva que representa o símbolo do infinito que é usado em cálculo. Assim, o próximo gráfico que nós vamos fazer será o gráfico da curva cardioide ρ igual a 2 vezes 1 mais cosseno de θ. Passaremos então para o próximo gráfico. Vamos ver o gráfico da equação ρ igual a 2 vezes 1 mais cosseno de θ. Para determinar o raio nesse caso, nós não precisamos fazer como foi feito no exercício anterior, em que os arcos notáveis foram marcados para o 2θ e depois tivemos que dividir o 2θ por 2 para encontrar o valor de θ. Nesse caso, observe que não existe nenhum coeficiente multiplicando o θ, então os arcos notáveis serão exatamente os valores de θ, ou seja, 0, 30, 45, 60, 90 e assim por diante. Agora, para determinar a imagem do zero, então nós escrevemos ρ igual a 2 vezes, abre parênteses, 1 mais cosseno de zero, em que o cosseno do zero é 1, e somado com 1 dá 2, vezes 2 dá 4. Isso quer dizer que a imagem do zero é 4. Também, para determinar a imagem do 30, nós faremos então 2 vezes 1 mais cosseno de 30, sendo o cosseno de 30 0,86, que somado com 1 dá 1,86 e vezes 2, 3,7. Assim, quando o arco for 30 graus, o raio produzirá uma circunferência com 3,7 de comprimento de raio. E assim por diante. Não vamos fazer todos os cálculos, porque isso o estudante já deve ter visto como se procede e será capaz de fazer sozinho. Vamos marcar então os pontos neste disco e ver o resultante da figura. O primeiro ponto é o ponto 0 para o arco e 4 para o raio. Então ele vai ser marcado aqui na circunferência de raio 4 e ângulo 0. Então temos aqui esse ponto vermelho que representa o ponto em questão. O segundo ponto é 30 graus e 3,7. O 30 graus se encontra sobre este raio e o 3,7 aproximadamente nesse ponto. Marcamos então o ponto. O outro é o 45 e o 3,4. 45 graus está sobre este eixo e o 3,4 aproximadamente aqui. Então marcamos o ponto. Ali está. O próximo ponto é o 60 e o 3. Então 60 graus de ângulo e 3 de raio. Produz a circunferência que passa por esse ponto. Marcamos o ponto. O outro é o 90 e o 2. Está aqui.
um arco de 90 graus e uma circunferência de raio 2, marcamos o ponto. O próximo será o 120 e 1, 120 graus está sobre este raio e 1 está aqui, marcamos o ponto. O outro é 135 e 0.6, 135 está aqui e o 0.6 está nessa altura. Então, marcamos, aqui está o 0.6, depois 150 e 0.25, o 150 é essa linha, o 0.25 estará aqui, ali, e o outro é o 180 e o 0, então fica sobre a origem. Voltamos agora de forma simétrica, marcando os pontos. Então teremos o ponto 210 e 0,25 de raio, ali está. Depois o ponto 225 e 0,6 de raio, que está aqui. O ponto 241 de raio, aqui está o 241. O 270 e o 2 vai estar aqui. O próximo é o 300 e o 3, está aqui nessa altura. Depois o 315 e o 3,4, o 330 e o 3,7 e o 360, aqui marcamos mais um ponto intermediário, e o 360 fica aqui, né? Marcamos pontos intermediários para poder fazer a figura com maior precisão. Então, os pontos intermediários aí vão permitir que a gente faça o traçado unindo os pontos mais arredondados. Ali está, une mais esse, unimos todos os pontos no primeiro quadrante, passamos para o segundo, unimos os pontos no segundo quadrante, está ali. Agora no terceiro quadrante, a união dos pontos. Vem a união dos pontos, vai indo, segue unindo os pontos e obtemos essa figura que o nome dela é cardioide, porque ela tem formato de um coração. Com esses dois exemplos, nós pensamos que apresentamos as condições necessárias para que o estudante possa fazer os gráficos das próximas curvas que aparecem nos exercícios. Por exemplo, ρ igual a 2 vezes 1 mais seno de θ, ρ igual a 2 vezes o cosseno de 2θ e assim por diante. Vamos ver a equivalência entre as coordenadas polares e as coordenadas cartesianas. Observem o ponto P que está marcado simultaneamente nos dois sistemas de coordenadas. Então, ele é um ponto sobre uma circunferência de arco de altura θ e raio ρ. Também aparecem aqui as coordenadas x e y do ponto P. O traçado OAPO forma um triângulo retângulo de ângulo θ e vamos ver as relações trigonométricas que existem sobre esse triângulo retângulo. Então, iniciamos com o cosseno do θ. O cosseno do θ é dado pelo lado adjacente, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é o P. Substituindo pelos valores, teremos o cosseno de θ igual a x sobre ρ, e isolando o x, fica x igual a ρ cosseno de θ. Observe que o x é uma função de dois parâmetros, do ρ e do θ. Então, o x é uma função f ρθ. Do mesmo modo, o y é uma função f de ρθ e o seno do θ é dado pelo lado oposto dividido pela hipotenusa, e vamos ter então o y dividido pelo ρ, e isolando o y, ficamos com y igual a ρ seno de θ. Outra relação trigonométrica que nós temos é a tangente do θ. A tangente do θ é o y sobre x. Então, o arco θ será, o ângulo θ, será o arco da tangente do y sobre x. Isso quer dizer, o θ é uma função de x e y. E o raio ρ também é uma função de x e y. Observem que o raio é a hipotenusa do triângulo, de lados x e y. Então, o raio ao quadrado será x quadrado mais y ao quadrado. Essas, então, são as relações
que formam a equivalência entre as coordenadas polares e as coordenadas cartesianas. Veremos agora exemplo de aplicação. Encontrar a equivalência em coordenadas retangulares para os pontos P, de coordenadas raio 2 e ângulo π sobre 4, Q de coordenadas 4 e ângulo π sobre 6 e R de raio 2 e ângulo 3π sobre 4. Iniciamos pelo ponto P. Então, o x para o ponto P, usaremos a fórmula x igual a ρ cosseno de θ. O ρ é o raio, que é 2, e o θ é π sobre 4. O cosseno do π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, o x para o ponto P será raiz de 2. O y para o ponto P é obtido pela fórmula y igual a ρ seno de θ. O raio é 2, o seno do π sobre 4, porque o π sobre 4 é o θ, que é raiz de 2 sobre 2, e também obtemos y igual a 2. Assim, marcado na circunferência, nós temos aqui a correspondência ângulo π sobre 4, o x raiz de 2 e o y também é raiz de 2, e o raio da circunferência é 2. Isto é para o ponto P. Vejamos agora o ponto Q. O ponto Q tem raio 4 e ângulo π sobre 6. Então, para a determinação do x, procedemos como na forma anterior e vamos obter 4 cosseno de π sobre 6, que é 4 vezes raiz de 3 sobre 2, então dá 2 raiz de 3. Para o y, procedemos da mesma fórmula, y igual a ρ seno de θ, fica 4 seno de π sobre 6 e o y será 2. Aqui marcado o ponto, então fica o ponto marcado sobre uma circunferência de raio 4 e arco π sobre 6, que tem as coordenadas 2 raiz de 3 para o x e 2 para o y. Passamos para o ponto R, que tem coordenadas 2 e ângulo 3π sobre 4. O x para o ponto R, determinado da forma anterior, vamos ter x igual a 2 cosseno de 3π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2 negativa, então o x será menos raiz de 2. Do mesmo modo, procedemos e encontramos o y raiz de 2. Agora, observem aqui que o x é o menos raiz de 2, o y é o raiz de 2, o arco é o 3π sobre 4 e o raio é 2. Então, apresentamos o ponto simultaneamente expresso nos dois sistemas de coordenadas. Outro problema que temos frequentemente é encontrar a equivalência entre coordenadas polares quando o ponto está dado em coordenadas retangulares. Por exemplo, o ponto P de coordenadas 2 raiz de 2, Q de coordenadas 3 e menos raiz de 3, e o R de coordenadas menos 3 e raiz de 3. Vamos converter cada ponto desses para coordenadas polares, iniciando pelo ponto P. Então, é necessário que determinemos o R, o raio e o ângulo. O raio é ρ² igual a x² mais y², e o x e o y ambos valem 2, portanto, teremos que o ρ² igual a 2 vezes o 4, e que dá ρ igual a 2 raiz de 2. O ângulo é obtido por meio da tangente. Então, a tangente do θ é o y sobre x, então fica 2 sobre 2 e é 1. Agora, o arco que tem tangente 1 é o π sobre 4. Logo, o ponto que era dado em coordenadas retangulares 2 e 2 será em coordenadas polares, 2 raiz de 2 para o raio e π sobre 4 para o ângulo. Aqui nós temos a representação gráfica, circunferência de raio 2 raiz de 2, x igual a 2, y igual a 2 e o arco π sobre 4. O outro ponto é o ponto Q, que tem coordenadas 3 e menos raiz de 3. Então, substituindo na fórmula do raio, vamos ter 3² que é 9, menos raiz de 3² é 3, a soma é 12, e o raio então é 2 raiz de 3. O ângulo será dado pela
pelo arco da tangente do θ, a tangente do θ é y sobre x, fica menos raiz de 3 sobre 3. Agora, aqui o estudante tem que ter um cuidado, porque quem for procurar o ângulo na calculadora, para a calculadora não há diferença se quem é negativo é o y ou o x, ela sempre dará a mesma resposta. Então, nós devemos, usando a calculadora, procurar o ângulo tomando a tangente positiva e depois escolher o quadrante aonde estará o θ usando os sinais do y e do x. Então, se a tangente fosse raiz de 3 sobre 3 positiva, no primeiro quadrante, o ângulo é θ igual a π sobre 6. Como o y é negativo e o x positivo, significa que o arco está no quarto quadrante. E no quarto quadrante, o múltiplo de π sobre 6 é 11π sobre 6, porque é o 330 graus, e 330 graus é 11 vezes 30. Assim, o ponto Q será denotado sobre uma circunferência de raio 2 raiz de 3 e arco 11π sobre 6. Temos aqui a circunferência 2 raiz de 3, arco 11π sobre 6, y negativo e x positivo. Vejamos o ponto R. O ponto R, então, também vai ter raio 2 raiz de 3, também terá tangente negativa, raiz de 3 sobre 3. Procuramos no lado positivo, no primeiro quadrante, como se a tangente fosse positiva, ela dá π sobre 6 no primeiro quadrante. Como agora o y é positivo e o x negativo, significa que o arco está no segundo quadrante, e 5 vezes π sobre 6 representa o arco de 150 graus. Assim, o ponto R terá uma circunferência de raio 2 raiz de 3 e um arco 5π sobre 6. Aqui, né, usamos o mesmo desenho anterior para ver a diferença. Aqui o y é positivo e o x negativo, então o arco estará em 5π sobre 6. E anteriormente nós tínhamos o y negativo, o x positivo, e o arco estava sobre o ponto 11π sobre